diz o seguinte: irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam deste modo a lei de Cristo. Se vocês consideram importante demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmo. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar aos outros. Para cada um de nós é responsável pela sua própria conduta. Aquele que recebe o ensino da palavra deve repartir com seus mestres todas as coisas boas. Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana colherá desta natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênção, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Mais uma vez, e mais uma semana, nós temos a oportunidade de abrir a palavra. E aqueles que nos visitam, nós estamos tratando sobre como nós devemos amar a igreja. Como nós amamos a igreja local, a igreja que fazemos parte. Porque nós entendemos que igreja, e nós temos visto ao longo das pregações, é um lugar para pertencer, foi o nosso primeiro tema. Depois nós vimos que a igreja não só é um lugar a pertencer, mas é um lugar a acolher. Vimos na semana passada que além de pertencer à igreja e viver esse acolhimento, nós também podemos congregar, e vimos o que significa congregar. E nessa noite nós vamos para esta quarta característica, ou quarta atitude, que é a atitude de cuidar. Então hoje nós vamos pensar no cuidado. Mas para pensar no cuidado, a partir desse texto de Paulo, é interessante também nós olharmos para alguns versículos anteriores a Gálatas 6. Então, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, e eu farei a leitura do 22 ao 26, que diz: mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. É interessante que o versículo 25, ele é como se fosse uma ponte para que, depois de tratar dos frutos do fruto do Espírito, dessas características que são geradas em nós por conta do Espírito, ele enfatizasse ainda algo que não é fruto do Espírito, mas que vai nos atrapalhar por conta do pecado, de exercer o cuidado uns com os outros. Então ele vai tratar da vanglória, mas antes disso, eu gostaria de iniciar com uma história, para que talvez esse texto ele fique mais claro para nós, traga clareza para nós. E a história diz que havia um vale, e neste vale uma águia voava por esse vale. E de repente, ela voando por este vale, uma águia nova, ela olhava uma águia um pouco mais velha que ela, que voava mais alto ainda. E ela invejava, havia inveja no coração dela, porque ela voava, mas existia uma águia que voava ainda mais alto. Um dia, então, parada em uma rocha, contemplando aquela águia que voava ainda mais alto, ela percebe um caçador. E esse caçador, então, tira sua flecha e ele coloca sua flecha em seu arco, ele aponta, mira e ele erra. A águia, ela sai, ela consegue, com maestria, desviar. E assim ele faz com a sua segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, até que finalmente as suas flechas acabaram.
Quando as flechas acabam e ele está se preparando para ir embora, porque ele fracassou, aquela águia invejosa se aproxima dele. E ela diz o seguinte: atire mais uma. Você estava quase acertando. E ele diz: as minhas flechas acabaram. E ela pensa: isso não é problema. Ela então arranca uma pena dela, entrega para ele, e com aquela pena flecha, ele lança e erra. E ela diz: então tome outra, tome outra, tome outra, até que sobrou apenas uma pena. Ela entrega aquela última pena na esperança, né, de que finalmente aquele caçador conseguisse derrubar o fruto ali da sua inveja. E ele então, quando posiciona a sua última flecha, aquela pena, né, flecha-pena, ele pensa: por que eu estou tentando pegar uma águia que está tão distante de mim, se eu tenho uma águia indefesa bem perto de mim aqui? E então, com um sorriso, aquele caçador vira a sua flecha-pena para aquela águia que estava próximo dele. O texto que nós lemos, que fala de cuidado, mas antes de falar de cuidado, fala de orgulho, de vanglória. Talvez essa ilustração ela faça sentido para alguns ou muitos de nós, que por vezes não satisfeitos em ser ou fazer o que fazemos, estamos sempre olhando para o outro e, como o texto diz, tentando nos comparar ao outro, de forma que nos tornamos então infelizes e sem a possibilidade de cuidar do outro, sem a possibilidade de cuidar. E o texto vai nos mostrar 3 formas que nós devemos cuidar dos nossos irmãos. Para que você entenda o contexto, Paulo ele está escrevendo à igreja de Gálatas, e o grande problema, né, uma carta, ela é sempre uma resposta a um problema. O problema, ou um dos problemas que Paulo ele está tentando combater aqui, é exatamente a base da salvação para os Gálatas. Porque tanto para os Gálatas quanto para nós, é muito fácil nós começarmos a pisar em um terreno que não é firme, achando talvez que a nossa salvação de alguma forma depende de nós. Então Paulo ele quer esclarecer, doutrinar os Gálatas e mostrar que a base da salvação é Cristo. Que Jesus ele é essa base. E Jesus, como base de nossa salvação, opera a obra de libertação. Daí o capítulo 5 vai trazer as obras da carne e vai dizer: olha, mas aquele que foi alcançado, ele foi liberto. E agora liberto, existe um fruto. E aí é claro que nós já ouvimos isso várias vezes, e às vezes as crianças na nossa classe, né, aqui nós corrigimos isso, é tratado de frutos. Não, é um fruto apenas, e as características desse fruto, nós lemos aqui o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas Paulo, então, vai fazer esse contraste, principalmente nos últimos capítulos da carta, entre a vida na carne e a vida no Espírito. Então, aquele que está vivendo pelo Espírito, que foi liberto, ele tem essas características, e é interessante, nós não vamos expor o fruto do Espírito, mas é interessante dizer que não é uma questão de que eu tenho um fruto e você tem o outro. Nós temos todos. Todos eles precisam fazer parte da nossa vida. Por quê? Porque exatamente eles são fruto da ação do Espírito Santo que nos libertou dos nossos pecados. Então, se estamos libertos do nosso pecado, agora nós precisamos fazer parte da comunidade, agora nós somos parte da igreja, e agora nós cuidamos uns dos outros. Mas então Paulo faz essa ponte, coloca um versículo 26 ali, onde ele diz: olha, não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Paulo ele começa, eu gostaria de pensar com vocês, no empecilho para que nós cuidemos uns dos outros. Por quê? Porque nós vamos falar de cuidado. Talvez você diga: pastor, mas nós estamos distantes de onde deveríamos estar no cuidado uns com os outros. Eu sei que nós precisamos cuidar, mas nós deveríamos agir diferente. E sim, eu concordo com você,
não somos perfeitos, mas a grande questão é, então, qual o problema? Por que não conseguimos, então, cuidar uns dos outros? Nós sabemos que é o pecado, nós entendemos que é, mas como o pecado ele vai se manifestar? E principalmente, né, Paulo, quando trata do fruto do Espírito, no final do capítulo 5, no capítulo 6, ele quer mostrar como que este fruto do Espírito ganha vida. Porque nós falamos assim, precisamos ter o fruto do Espírito. E você diz, sim, tudo bem, eu entendo isso. Mas a questão é, como é que isso ganha vida? Como é que eu consigo enxergar a ação desse fruto do Espírito? Como que esse fruto do Espírito se torna real entre nós? Cuidando uns dos outros, carregando fardos dos outros. Então Paulo ele diz, olha, o fruto do Espírito vocês têm porque foram libertos do pecado. Mas existe algo no coração que vai tentar atrapalhar que esse fruto do Espírito se manifeste. E o que é isso? O orgulho, talvez em algumas versões seja orgulho, em outras vanglória, uma glória vã. O desejo por uma glória, esse desejo é um desejo vazio. A palavra aqui utilizada por Paulo é kenodoxia. Só estou citando porque é uma palavra interessante e ela aponta exatamente para isso, né? Glória vazia. Uma glória que é vazia. Essa vanglória ou essa busca por uma glória pelos tapinhas nas costas, pelas palavras elogiosas, por vezes se torna a razão de nós fazermos aquilo que nós fazemos. E na mesma medida em que desejamos essa vanglória, nós deixamos então de ser guiado e de manifestar o fruto do Espírito e as suas características. Na ambição ou desejo por honras, cada pessoa então tem o desejo de superar os demais. Para que eu receba esta vanglória, eu tenho de alguma forma de estar acima de todos os outros. Eu preciso fazer melhor do que todos os outros. Eu preciso me destacar. Por quê? Porque somente assim eu vou ter a glória. Mas uma glória vazia. Nós vamos nos lembrar que em um determinado momento o Senhor está com os seus discípulos, mas não se apresenta aquele escravo, aquele serviçal mais baixo, que fazia aquela função talvez a mais simples, ou aquela que os outros não queriam fazer, que era lavar os pés. As pessoas chegavam então das suas peregrinações, sandálias e poeira, os pés eram lavados. E o Senhor então pega uma toalha, pega uma bacia d'água e ele começa a lavar os pés. Muito disso porque ele conhecia o coração dos seus discípulos. Muito disso porque ele conhecia a vanglória que enche o coração do homem. A ponto de Pedro dizer, olha, o senhor não vai lá, o senhor não pode se colocar nessa posição. Que posição? Jesus diz a posição de servo. Por quê? Porque quem quiser ser grande, quem quiser glória, tem que ser servo. Paulo ele está tratando disso porque ele sabe que este é um problema real. Que esse desejo por glória e o desejo por glória nos leva a querer superar e fazer melhor para que as pessoas possam enxergar que eu faço melhor, que eu sou o melhor naquilo que eu faço. Nós vemos que esse não é um problema apenas dos Gálatas. O orgulho e a inveja são obras da carne e não fruto do Espírito. Esses pecados são incompatíveis com a vida do Espírito. Então entenda, a vanglória é motivo de arrependimento. A vanglória e esse desejo por ser melhor do que os outros e assim receber os aplausos, receber os elogios, é pecado. Porque ele não condiz com o fruto que foi gerado em nós pela liberdade que o Senhor nos dá. É interessante que em Mateus capítulo 6, o próprio Senhor vai nos mostrar isso. E ele diz o seguinte, tenham cuidado de não praticarem as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. É claro, né? Jesus é claro aqui. Tomem cuidado de não praticar as suas obras para ser visto por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Porque quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam
a sua recompensa. Você entende? A vanglória, ela nos leva a tentar fazer algo bem feito, com o único objetivo de superar os outros, e a recompensa que nós teremos será exatamente o tapinha nas costas, as palavras elogiosas de outros homens, mas não a recompensa do nosso Pai. E é exatamente essa raiz de vanglória que não nos deixa cuidar dos nossos irmãos. Que olhamos os nossos irmãos sempre como alguém que nós estamos competindo com ele para que nós sejamos então melhores. Que nós não cuidamos, porque nós não nos enxergamos por vezes como irmãos, mas nos enxergamos como opositores. Eu vou vir aqui e vou pregar sobre o capítulo 6, mas daqui a 2 semanas o Lucas vai pregar, e eu ouvirei a pregação dele, e então vou tentar na próxima pregar ainda melhor, porque eu não o enxergo como meu irmão, mas como alguém que, de certa forma, vai se sobressair, e eu preciso sobressair. Vanglória. Aonde está a recompensa disso? Exatamente entre os homens. Não há recompensa celeste para isso. Esse versículo ele nos leva à reflexão. Por que nós fazemos o que fazemos? Né? Por que nós servimos a igreja? Ou por que deixamos de servir? Por que nós, então, fazemos as coisas, pastor? Eu faço para a glória de Deus. Que bênção! Eu lembro de uma passagem na vida de Spurgeon, onde termina o culto e uma irmã então vem até ele, as pessoas já tinham ido embora, e ela vem e diz o seguinte: pastor, eu gostaria de cantar na próxima semana, no próximo culto. E ele diz: você quer cantar para quem, irmã? E ela diz: eu quero cantar para Deus. E ele fala: então cante agora. Aí ela fala: mas a igreja está vazia. E ele disse: então você quer cantar para as pessoas, você não quer cantar para Deus, você quer cantar para o outro. E por vezes é assim conosco. Nós estamos fazendo para que o outro veja. Nós estamos fazendo. Por que nós fazemos? Porque pregamos, porque tocamos, porque cantamos, porque servimos, porque montamos a mesa, porque ficamos na porta, porque nós fazemos. Isso nos leva à reflexão. Qual a motivação das nossas obras de justiça? Será que é exemplo dos fariseus, aqui no capítulo 6 de Mateus? Nós não estamos, de alguma forma, esperando a recompensa humana? Nós não estamos esperando tapinhas nas costas e elogios? Será que o nosso objetivo não é somente demonstrar que nós somos melhores, que fazemos melhores? E enquanto nós estamos vivendo dessa forma, nós estamos negligenciando o cuidado. Essa não é uma característica, então, daqueles que andam no Espírito, mas daqueles que estão na carne, portanto, perturbando a comunhão do corpo, trazendo discórdias, brigas e desunião. Você vê que a vanglória não só nos impede do cuidado, mas ela gera no corpo uma desestabilidade. O corpo está desestabilizado. Por quê? Porque todo desejo por vanglória, e principalmente quando essa glória vazia não é alcançada, vai trazer discórdia, brigas, desentendimentos e desunião no corpo. Corpo de Cristo, né? A vanglória e o orgulho são pecados que se opõem ao cuidado amoroso dentro da igreja. São dois extremos. Ou você vive cheio de vanglória, desejando receber. E quando eu digo isso, talvez você pense que algumas pessoas vivem apenas neste território da vanglória e outros vivem apenas neste território do louvor a Deus. E a gente sabe que não. Nós estamos e precisamos vigiar, porque facilmente nós adentramos nesse território da vanglória. Rapidamente, os nossos olhos eles se voltam para essa glória vazia e o nosso coração começa então a desejá-lo. Por isso que há necessidade de diariamente nós lembrarmos a nós mesmos o evangelho que nós cremos e a libertação do Espírito Santo em nós e o fruto do Espírito, para que não adentremos nesse território da vanglória desejando então a glória dos homens. São pecados. E esse pecado se opõe ao cuidado amoroso dentro da igreja. Devemos então lutar contra a vanglória. Devemos pedir a Deus que transforme as nossas vidas, transforme o nosso coração, exponha os desejos do nosso coração. Vencendo a cada dia a vanglória, vencendo o orgulho a cada dia. Nós seguimos para o cuidado
o cuidado com a nossa igreja, o cuidado com os nossos irmãos. E Paulo, então, vai nos mostrar 3 formas, a partir do texto, que nós podemos cuidar dos nossos irmãos. A primeira delas está no versículo 1 e versículo 2. Eu peço a você que acompanhe comigo. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam deste modo a lei de Cristo. A primeira forma de cuidado que o apóstolo Paulo nos mostra aqui a partir de Gálatas é com a disciplina. A disciplina é uma forma de cuidado. Nós vivemos isso como igreja local. A disciplina é uma forma de nós cuidarmos uns dos outros. E nós sabemos que a disciplina, em muitos lugares, é uma doutrina abandonada. Por quê? Porque talvez as pessoas entendam disciplina como aquela forma de afastar pessoas. Mas nós aprendemos aqui que a disciplina sempre tem o objetivo de restaurar. O objetivo da disciplina, ele é sempre restaurador. E Paulo vai dizer, olha, se algum irmão ele for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito, que foram libertos pelo Espírito, que têm o fruto do Espírito na vida de vocês, vocês devem trabalhar, cuidar para que a restauração ela aconteça. Ele vai dizer, ou melhor, eu agora digo, nós precisamos de Deus e precisamos da família, a família da fé, para cuidar das nossas vidas. É por isso que nós enfatizamos tanto nesta igreja local, nós não podemos andar sozinhos. O Evangelho, a família de Deus e a família da fé não é a caminhada cristã, não é uma caminhada solitária, não é uma corrida solitária, mas uma família que caminha junto. Paulo está dizendo, pessoas irão pecar, pessoas cairão em pecados, e cabe a nós, os espirituais, e aqui espirituais é aqueles que têm o fruto do Espírito, aqueles que foram libertos, restaurar aquele que caiu. É a primeira forma de cuidado que o apóstolo Paulo nos mostra. Nessa situação, aquele que caiu, ele precisa que um irmão ou uma irmã venha socorrê-lo, que abra então a armadilha que ele caiu, que o ajude a sair dessa armadilha. Precisamos colocar em prática o ministério da restauração. A disciplina, ela sempre tem o objetivo de restaurar e não simplesmente de afastar. O pastor Tim Keller, ele dá um exemplo para tornar esse termo restaurar, que o apóstolo Paulo usa, mais claro para nós. E eu sei na pele, ou melhor, no osso, o que Paulo está dizendo, e talvez algumas pessoas aqui também, porque o meu ombro, ele sai do lugar. E já saiu diversas vezes. Talvez você tenha um ombro que saia do lugar, ou um tornozelo que saia do lugar, ou um joelho. Mas o que Keller fala aqui, dando um exemplo? Tim Keller dá uma imagem para a palavra restaurá-lo. É um osso deslocado, que precisa ser colocado novamente no lugar. Keller diz, um osso deslocado causa uma dor terrível. Terrível, irmãos. Terrível. Pois ele não está no lugar apropriado dele. Não está em sua relação natural com as outras partes do corpo. Colocar um osso de volta ao lugar causará dor, mas uma dor restauradora. E é exatamente isso. O ombro sai e a dor aumenta a cada segundo, a cada minuto. Mas no momento em que ele é colocado novamente, aquela dor gerada, ela é uma dor de restauração. Ele volta para o lugar e ele volta para a ser parte normal, uma parte ordeira do corpo. Isso significa que devemos confrontar, mesmo que seja doloroso. Nosso conforto, porém, deve ter o objetivo, ou melhor, nosso confronto deve ter o objetivo de causar uma transformação na vida e no coração. O objetivo de restaurar. Então, a restauração é um osso que volta para o seu lugar, porque fora do lugar ele causa dor para o corpo. E os espirituais, então, cuidam
uns dos outros, restaurando aqueles que estão pecando através do discipulado, através de relacionamentos, através do grupo de discipulado, através do culto público. É interessante que Paulo aqui não trata do processo de restauração. Isso ele trata, por exemplo, Mateus vai tratar no capítulo 18, falando sobre disciplina, mas Paulo aqui, ele trata do restaurador. E ele diz que o restaurador é alguém espiritual. Isso significa que aquele que restaura não é perfeito, mas também não quer dizer que nós seremos detetives da restauração. Nós não somos os detetives procurando pecados. O Senhor vai nos mostrar, o Senhor vai nos levar a cuidar dos outros, e como o pastor Tiago diz lá na Trindade, né, se você teve a visão, né, se Deus te mostrou, é você tem o dom, vai lá e cuida do seu irmão, procure ele, converse com ele, o confronte pelo pecado e o restaure a comunhão, mas o processo todo, lá do 18, né, ele mostra que, por vezes, essa disciplina ela vai alcançando outros níveis a ponto de ser trazida à igreja. A questão é, independente da etapa, nós temos por objetivo sempre restaurar. E óbvio que a disciplina também mostra quem faz parte do corpo e quem não faz. A questão é, precisamos estar preparados a restaurar. Restaurar é cuidar. Cuidamos uns dos outros quando nos importamos com os nossos irmãos. Quando fazemos parte da vida dos nossos irmãos, quando caminhamos juntos a ponto de poder ver que os nossos irmãos estão desviando do caminho e estão indo por caminhos que levarão ao pecado, à queda e à necessidade de disciplina. Então, ali perto, nós podemos cuidar uns dos outros, e é onde Paulo começa a tratar dos cuidados. E talvez você pense, né, mas eu sou apenas... Não, você e eu não somos apenas, nós somos membros do corpo, nós somos parte do corpo. Então não fique esperando que outras pessoas vão lá e façam, vai e faça, ore ao Senhor e cuide. Não fique esperando que líderes façam, não fique esperando que o pastor faça. Eu não estou dizendo que essa não é uma obra pastoral de líderes, mas essa é uma obra de todos nós. Todos nós podemos ser usados por Deus para cuidar dos nossos irmãos, para restaurar os nossos irmãos a comunhão, não só a comunhão com o corpo, mas também a comunhão com Cristo. Precisamos amar e, obviamente, o cuidado, como o congregar de semana passada, é fruto do amor. E nós precisamos amar, porque este amor nos levará a nos importar com os nossos irmãos. De forma que eles sim são importantes para nós, e nos importar o suficiente exatamente para tomar a iniciativa de confrontá-los muitas vezes, mas sempre com o objetivo de trazer para perto. Mas o apóstolo Paulo ainda dá uma segunda forma de cuidado. A primeira delas, então, é a disciplina e a restauração proveniente dessa disciplina. O segundo é carregar os fardos uns dos outros. Versículo 2. Ele vai dizer, ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam, deste modo, a lei de Cristo. A lei de Cristo, a lei do reino, vimos há algumas semanas, amar a Deus e amar ao próximo. Cumprimos isso quando nós não só disciplinamos e restauramos pessoas que porventura caíram ou foram vencidas por algum pecado, mas também quando ajudamos a levar os fardos. E fardo aqui, ele aponta para um peso que a pessoa não consegue carregar sozinha. Um peso grande demais. E ela vai precisar de ajuda, porque senão ela não vai conseguir sair do lugar. Não estamos apenas preocupados com os irmãos que estão distantes, que estão, porventura, sendo vencidos por algum pecado, mas também com aqueles que estão carregando uns fardos que são pesados demais para eles. E então nos colocamos ali ao lado para ajudar a carregar o fardo. Um dos obstáculos para carregarmos os fardos dos nossos irmãos, qual é? Vanglória. Esse é um dos obstáculos, como nós já dissemos, o orgulho. Por quê? Porque se alguém, no versículo 3 vai dizer, né, se considera importante demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos, mas alguns se sentem importantes demais. Não, isso aí é um problema dele, isso aí é um problema dela.
esse problema não é meu, não vou me envolver com esse problema. Não quero me envolver com essas questões e, por vezes, deixamos de carregar a vanglória e o orgulho nos fazem enxergar maior do que nós somos, maior, nos considerando, grandes demais, nobres demais, para nos preocupar, para nos curvar e ajudar os nossos irmãos a carregar os fardos. Precisamos orar ao Senhor para tratar os nossos corações. O orgulho, então, resulta nessa recusa de nós servirmos a família, servirmos o corpo de Cristo. É necessário ouvir também com atenção aquilo que Paulo fala. E ele vai dizer: mas prove cada um, versículo 4, o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Paulo, ele não só vai tratar do fardo do nosso irmão, mas que o nosso trabalho, o nosso labor, ele é um labor que, feito na presença e para Deus, não se torna fruto de comparação com o trabalho de outra pessoa. E eu me satisfaço em fazer exatamente aquilo que tenho feito para a glória de Deus. Eu lembro de ouvir sobre um irmão que ele é alcançado por Cristo e então agora faz parte da igreja. E ele tenta servir, e ele tenta tocar um instrumento e não tinha coordenação, e cantar e não tinha afinação, e ele tenta ali algumas questões. Quando de repente ele participa de um culto ao ar livre, num domingo à tarde, e ele percebe que o culto foi uma bênção, mas que no próximo domingo ele pode levar o piano até aquele lugar. E ele faz isso com muita alegria. E pessoas começam a ouvir aquela melodia e se aproximar. A grande questão é que, por vezes, faremos coisas pequenas. E eu sei que queremos fazer coisas grandes. Queremos servir em grandes igrejas, queremos ter grandes igrejas, queremos ter grandes ministérios, e por vezes estamos comparando a nossa vida a esses pastores de Instagram, pastores de internet, e vislumbrando neles aonde queremos chegar. Nossos olhos precisam estar em Jesus. Nossos olhos precisam estar no nosso Senhor, que foi servo, que se fez servo, que abandona a sua condição, não se vangloria da sua condição, mas ele se esvazia, assumindo assim a forma de servo. Paulo vai dizer: precisamos então prestar muita atenção no nosso trabalho e nos satisfazer com aquilo que fazemos. E assim o nosso trabalho e aquilo que fazemos não se tornará motivo de competição com mais ninguém. E com isso, eu vou lá e vou ajudar o meu irmão a carregar o seu próprio fardo. Ou melhor, o fardo que ele não consegue carregar. Não devemos nos gabar, queridos, porque alguém caiu de repente em uma situação que nós achamos que nós não queríamos cair, ou não devemos olhar para aquele irmão que carrega um fardo pesado e pensar que este é um fardo que nós nunca iríamos carregar. Paulo diz, que nós devemos, aqui nesse texto, Paulo aponta para a realidade de que nós devemos parar de alimentar o orgulho. E o orgulho é exatamente alimentado quando nós vivemos uma vida de comparação com os nossos irmãos. Essa igreja é pior do que aquela, esse pastor é pior do que aquela, aquilo que eu faço é pior do que aquilo que o outro faz. E nós vamos alimentando este desejo por fazer melhor. E fazendo melhor, as pessoas vão me amar, me aplaudir, e com isso eu estou deixando de servir aos meus irmãos, de ajudar aqueles que estão carregando fardos pesados. Mas Paulo também vai tratar a sabedoria de nós diferenciarmos os fardos, porque existem fardos que são pesados, mas lá no versículo 5 ele vai dizer, porque cada um é responsável pela sua própria conduta. Aqui talvez, o Guilherme me lembrou ontem, que os irmãos da Trindade pregando, o pastor Diego pregando sobre esse texto, dá um exemplo interessante. Porque talvez gere dúvida: eu preciso carregar o fardo do meu irmão, mas eu tenho um fardo que eu preciso carregar. É exatamente isso. O fardo do nosso irmão que precisa ser carregado, ele é um fardo pesado demais para que ele carregue sozinho. E o Diego deu um exemplo interessante. Um irmão da igreja que está desempregado. E desempregado, ele não tem dinheiro para comprar comida, ele não tem dinheiro para pagar as contas, o fardo é pesado demais para ele. E o que nós fazemos, como já fizemos aqui? Nós vamos nos unir e ajudar esse irmão
a pagar as suas contas, ajudar esse irmão a sanar com as suas necessidades, comprar comida. Mas, de repente, o irmão da igreja diz, olha, arrumei um emprego para você. E aquele homem, então, a partir de então, começa a trabalhar. E o fardo do trabalho, acordar cedo, chegar no horário, desempenhar bem a função, aí é um fardo que ele tem que carregar. Isso é algo que ele tem que fazer. Então, existem fardos que nós carregamos. Temos a responsabilidade de carregar esses fardos, mas existem fardos que nós vamos precisar dos nossos irmãos para que carreguemos juntos este fardo. E a questão é, se você está carregando um fardo pesado, você precisa garantir que alguém saiba disso. Porque também nós não podemos achar que, de alguma forma, a igreja tem que descobrir o fardo pesado que eu estou carregando. É exatamente o congregar faz com que nós estejamos tão perto uns dos outros a ponto de enxergar o fardo que o outro está carregando. E enxergando o fardo que o outro está carregando, nos movimentamos, nos ajustamos exatamente para ajudá-lo a carregar aquele fardo pesado. Então, nós que temos fardos pesados, precisamos garantir que os nossos irmãos saibam disso. Por vezes, o que nós queremos fazer? O contrário, né? Não, esse problema é grande demais, eu não quero que os irmãos saibam disso. Mas é exatamente o movimento contrário, para que o cuidado aconteça. Muitas vezes os cristãos, né, os irmãos, os membros, não têm ciência dos fardos que os outros irmãos e irmãs, eles estão lutando para tentar carregar de uma forma inútil. Parte de ser uma comunidade bíblica, parte de ser uma comunidade saudável, consiste em nós caminharmos juntos, termos uma comunicação sincera e verdadeira e compartilharmos com os nossos irmãos os fardos que nós estamos vivendo. Agora, há um cuidado que nós precisamos ter, e até mesmo um engano, né? Que é quando nós achamos que essa atribuição do cuidado, ela é uma atribuição apenas do pastor. Isso daí é um cuidado que nós precisamos ter. E aí eu não estou dizendo que não é uma, mas não só, porque é muito comum nós enxergarmos o fardo e apontarmos para o pastor. Enxergarmos o fardo, Deus deseja nos usar. Deus deseja usar o seu corpo, a sua comunidade. Deus deseja usar a sua igreja. Todos nós, todos somos capazes de ouvir, todos somos capazes de cuidar, todos nós somos capazes de ajudar a carregar fardos, todos nós somos capazes de socorrer. Irmãos, cada membro da igreja precisa ter a consciência de que pastores não são os únicos capazes a cuidar. A igreja toda é chamada ao cuidado mútuo. E, em último lugar, 3 formas de cuidado. A primeira delas é a disciplina e a restauração daquele que está sendo vencido pelo pecado. A segunda, então, é carregar o fardo pesado dos nossos irmãos. E a terceira é compartilhar com generosidade. E ele vai falar isso no versículo 6. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas boas. E eu até comentei com o Guilherme ontem, né? A beleza da exposição é que, se a exposição bíblica ela é feita com cuidado e fidelidade, é que a gente não vai pular nenhuma parte. E claro que aqui nós falamos em grande parte a pastores, né? Os pastores, a igreja deve compartilhar generosamente, é o que Paulo está falando, com pastores. Isso é um problema no tempo que nós estamos. Por quê? Porque nós vemos igrejas, mas nós vemos pastores que estão ali, muitas vezes, apenas para se beneficiar dessa posição. Então, alguns de nós ficam preocupados com esse tipo de fala, e alguns outros já viveu algumas experiências difíceis relacionadas a isso, mas é exatamente isso. Paulo, ele vai instruir ao cuidado e à generosidade. Aquele que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que é instrui. A atenção do apóstolo, então, se volta agora para a responsabilidade que a igreja tem de partilhar, de repartir, de compartilhar todas as coisas boas com aqueles que estão empenhados em instruir.
a igreja, em ensinar a igreja. A igreja deve suprir as necessidades, inclusive, né, ajuda financeira. E aqui ele não está falando apenas, Paulo não está apontando apenas para questões financeiras, mas também isso daqueles que ensinam. Essa ajuda pode incluir alimentação, cuidado, amor, oração, dinheiro, né, como a igreja ela faz. Paulo, às vezes, ele assume a responsabilidade do seu sustento, nós vemos isso nas cartas, mas ele também, outras vezes, recebe e agradece pela ajuda da igreja. Mas o princípio aqui é bom e correto que a igreja venha a prover o sustento aos ministros da palavra. Mais uma vez, Tim Keller vai dizer, né, nós não podemos ser meros consumidores que vão à igreja para acumular benefícios sem dar algo significativo em troca. Porque a grande preocupação aqui não é o conforto do pastor, tá? Paulo está tratando aqui da necessidade, da satisfação da necessidade, do cuidado e do repartir. Não é para que o pastor viva uma vida tranquila, deitado numa rede, é exatamente o contrário, para que ele tenha tempo de labutar e trabalhar para alimentar a igreja, para pregar o evangelho com fidelidade. A preocupação de Paulo não é dinheiro e conforto, mas é o avanço do evangelho. E ele sabe que o meio designado por Deus para cumprir essa missão é a proclamação da palavra com fidelidade por mestres que são fiéis. A tarefa seria muito mais difícil para esses mestres se tivessem de, por conta própria, cuidar de suas próprias necessidades. E nós sabemos como é. Assim, quando uma igreja cuida das necessidades de seus mestres, é como se ela dissesse: queremos que a palavra de Deus seja pregada com fidelidade. Queremos que a palavra de Deus seja pregada e nós iremos prover o necessário para que isso aconteça. Cuidar bem implica cuidar daqueles que ensinam. E não fazemos isso por ser meramente uma tradição, mas porque amamos a palavra e queremos que a palavra, então, seja pregada com fidelidade. Então, Paulo nos dá nesse trecho três formas de cuidar: a restauração daquele que está, de alguma forma, sendo vencido pelo pecado, carregar os fardos uns dos outros e repartir generosamente. E eu vou, então, para a última parte, nós vamos encerrar, quando Paulo diz que nós colheremos aquilo que nós semeamos, versículo 7 ao versículo 10. Não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé, aos membros de nossa igreja local. Se você planta mostarda, queridos, não adianta querer colher pimenta. Você vai semear e você vai colher aquilo que você semeia. Se você semear na carne, não colherá santidade. Semear na carne implica em ceder e desistir da luta. É agradar a carne ao invés de crucificá-la. Alguns cristãos semeiam na carne todos os dias. Eles estão constantemente vivendo uma vida carnal. E aí nós citamos, né, a gente acaba por citar cristãos que vivem, né, que estão vivendo lutas tremendas contra o pecado, mas que, quando eles vão colher, eles querem colher bênçãos. Poxa, mas por que eu não tenho intimidade com Deus? Ou por que eu não consigo me envolver com a minha igreja? Ou por que eu não consigo cuidar dos meus irmãos, viver essa vida de congregação, ter o sentimento de pertencimento, de acolhimento? Por que a minha vida ela está desse jeito? Porque estamos semeando, por vezes, sementes carnais. Porque não temos, ou não estamos plantando aquelas sementes que vão gerar o fruto do Espírito. Então nós precisamos ter muito cuidado ao escolher quais sementes nós vamos plantar. Quais os livros temos lido, né? Quais pregadores temos escutado? Com quem nós temos andado?
quais são as pessoas com quem andamos, quais as conversas nós temos, quais mensagens nós trocamos nas nossas redes sociais, que tipo de conteúdo nós assistimos, aonde está a dedicação do meu tempo, porque por vezes nós não temos tempo para ler, e para orar, e para estudar, nós temos tempo para tantas outras coisas, precisamos escolher bem as sementes, e é claro que nós sempre estaremos naquele caminho equilibrado, pastor, mas aí então o legalismo é sempre o inimigo presente, assim como a vanglória é sempre o inimigo presente, assim como o pragmatismo é sempre o inimigo presente. O cristão está num campo de batalha, constantemente pedindo ao Espírito para nos guiar no caminho correto, porque nós estamos vivendo nessa batalha o tempo todo, e precisamos ler a Bíblia, claro, da forma correta, é óbvio que sim, mas precisamos ler, precisamos orar e precisamos ter cuidado com o que fazemos, com quem fazemos, quais são as coisas que estão diante de nós. A questão é, estamos semeando na carne ou no Espírito? Semeie no Espírito para o bem da sua própria alma, semeie no Espírito para o bem da sua igreja, para o bem dos seus irmãos e irmãs, e para a glória de Deus, para a glória do nosso Deus. Cuidar dá trabalho. É um grande privilégio, uma grande bênção, mas não é algo fácil. Cuidar também é fruto de semearmos sementes corretas. Por isso Paulo nos encoraja dizendo, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desanimarmos. Porque é fácil nós desanimarmos. E não é só com relação ao cuidado, ou com a leitura bíblica, ou com a oração. É fácil nós começarmos algo motivado, um novo trabalho, um curso, uma aula. É fácil e rapidamente o nosso coração começa a nos sabotar, a gente começa então a cansar, a gente começa então a não querer mais. Isso acontece, nosso coração é vacilante. Mas Paulo diz, permaneça fazendo. Não se canse de cuidar uns dos outros, não se canse de fazer o bem. Por quê? Porque no tempo certo vai ceifar, vai colher fruto deste cuidado, se permanecer o tempo que precisa, sem desanimar. Todo cristão pode desanimar depois de um tempo fazendo o bem, cuidando uns dos outros, principalmente se o objetivo for o aplauso dos homens. Alguém pode olhar e falar, cara, mas o que você está fazendo não está surtindo efeito. Para quem não está? Para quem não está? Por vezes, vamos semear e regar por anos antes de ver os frutos. Ou talvez, queridos, não vamos ver os frutos. Né? Vamos semear e com muita paciência permanecer ali. Estávamos falando terça-feira no grupo de discipulado. Abraão recebe a promessa, pai de muitas nações, mas viu poucos filhos. Mas foi alguém que semeou, que creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Não podemos desanimar. Precisamos continuar cuidando. Eu sei que vai ser difícil. Eu sei que por vezes não temos o fruto que gostaríamos daquela relação de discipulado, que as pessoas por vezes são infiéis e a gente acha que está dando certo e daqui a pouco, caramba, não está. Deu um passo para frente, dá 2 ou 3 para trás, e isso desanime. Paulo está dizendo, não, continue. Não desanime, porque no tempo certo a colheita virá. No tempo certo você vai colher, se não desanimar. É como se Paulo dissesse, continue semeando, continue amando uns aos outros, continue evitando brigas, continue rejeitando os falsos mestres, continue carregando os fardos uns dos outros, continue pregando o evangelho com fidelidade, porque Jesus é digno de tudo isso. Jesus é a grande promessa, Jesus é a grande coroa, Jesus é a grande recompensa para nós. Cristãos devem ser conhecidos, então, pela persistência em cuidar, em semear a boa semente. Nossos esforços servem para demonstrar a misericórdia para com todos. Claro,
mas Paulo vai dizer especialmente para algumas versões vêm os domésticos da fé, os da família da fé, aqueles que fazem parte da nossa família, da nossa igreja local. Aqui, portanto, encontramos outra missão diária, uma missão para nós, uma aplicação prática, buscar oportunidades de ter relacionamento com os nossos irmãos, para que possamos descobrir se eles estão precisando de algo, se eles estão carregando fardos pesados, se eles estão vivendo lutas grandes demais, e podemos ser instrumentos para isso. Cuidar dos outros começa com o amor. Primeiro, o amor de Deus, que nos alcança, e como Paulo diz no capítulo 5, nos liberta. Mas depois, o amor ao próximo. O amor cristão não é uma ideia abstrata, né? Algo que a gente não consegue enxergar. João, por exemplo, vai destacar, ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir que o seu irmão padece de necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. Você entende como o amor é prático? Que não é algo abstrato. É prático, tem dinheiro, meu irmão tem necessidade, eu vou ajudá-lo. Se eu não consigo, eu vou juntar com mais 2 ou 3 e nós vamos ajudá-lo, porque ele faz parte do corpo. E se eu preciso abençoar, eu começo pelos da família da fé. Não podemos fechar os nossos corações. E eu concluo, então. Era uma vez uma águia, totalmente indefesa, e na mira de um arqueiro. O arqueiro tem então a sua última flecha pena. E ele aponta exatamente para essa águia indefesa. Ele lança a sua flecha e a águia então aguarda o impacto. Quando de repente, aquela águia que voava tão alto, ela dá um rasante, ela se coloca entre a flecha e aquela águia que estava impotente, indefesa. A flecha acerta a sua asa, mas com muito esforço ela consegue levar aquela águia sem penas e indefesa para o seu ninho. A águia então cuida dela, as penas começam a crescer novamente, e um dia ela percebe a cicatriz. A cicatriz feita por aquela flecha destinada a ela, mas que aquela águia se coloca à frente. Mas ela percebe algo ainda mais bonito. Não só uma cicatriz, mas várias. Porque aquela águia já tinha feito isso várias e várias vezes. Cuidado e se colocado diante das flechas. Flechas destinadas a águias invejosas, cheias de vanglória. E um dia, já próximo a sair daquele ninho, ela percebe uma cicatriz um pouco maior, e ela pergunta, e essa? Você se colocou à frente de quem para ganhar esta cicatriz tão grande? E ela diz, essa cicatriz eu recebi no dia em que não teve nenhuma águia para se colocar entre mim e a flecha. Todos nós somos águias invejosas no mundo. E todos nós podemos ser águias que pegam essas águias invejosas, coloca no peito, coloca no braço, coloca no ombro, e leva elas para a restauração. Porque nós somos chamados para cuidar uns dos outros. E o Senhor Jesus, com o seu amor, tem cuidado de nós, de todos nós. A vida cheia do Espírito não consiste em encontros poderosos, encontros milagrosos e dramáticos, experiências místicas, mas em cristãos fiéis, comuns, vivendo a devoção e a obediência para cuidar uns dos outros, para amar uns aos outros, para caminhar uns com os outros. Nosso papel é demonstrar o fruto do Espírito. Nosso papel é demonstrar que nós somos libertos do pecado. Nosso papel é cuidar uns dos outros.
e que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Senhor Deus, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Obrigado pelos irmãos que nos visitam, obrigado pela igreja, também por aqueles que estão viajando e algum compromisso com seus familiares, cuide deles, Pai. Mas somos gratos. Somos gratos porque a sua graça e a sua misericórdia está sobre nós. O Senhor nos livrou do pecado. O Senhor tem trabalhado em nossas vidas e trabalhado na igreja local, para que o pertencer, o acolher, para que o congregar e o cuidar se tornem marcas da igreja local. Somos gratos por isso. Muito obrigado, Pai, porque a palavra mais uma vez foi plantada em nossos corações e clamamos para que o Espírito Santo possa regar essa palavra, aplicar essa palavra aos nossos corações, de forma que, convencidos do nosso pecado, possamos nos arrepender e estar no meio da comunidade, para cuidar uns dos outros. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.